Jesus, meus amados irmãos, mais um dia aqui para um devocional cheio da presença de Deus, que Ele venha nos confortar, nos consolar, que Ele venha até em confronto, com aquilo que nós achamos que é verdade, mas que Ele venha no nosso coração com a doce presença dEle. Eu já quero começar orando, pedindo para que Ele tome esse ambiente, cheio da presença dEle. Senhor, aqui estamos, Pai, nos colocando diante do Senhor, Pai, pedindo que a Tua presença invada esse ambiente. Pai, eu entrego toda a autoridade deste lugar, Senhor, a Ti, ao Teu Espírito Santo. Espírito Santo, em nosso meio consola, conforta, nos dê orientação, que possamos sair desse ambiente de live, nesse ambiente de devocional, cheios da Tua presença, entendendo os Teus propósitos para as nossas vidas. Pai, cala todas as vozes que não são, Pai, Tuas. Silencia, Senhor, todo mundo externo que quer nos atrapalhar. Pai, que esse ambiente esteja tomado pela Tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós temos aqui uma palavra do Senhor direcionada para os nossos corações. Eu não tenho dúvida que diante dessa palavra, o Senhor tem ferramentas para entregar para nós. Eu vou ler em Êxodo 31. Eu vou ler aqui para vocês. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engastes, para entalhar de madeira para toda sorte de lavradores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Aí aqui eu acho muito lindo o 11. E eles farão segundo o que tenho ordenado. Aqui ele está falando, amém, amada, seja bem-vinda, Cibele. Aqui o Senhor, ele está falando de algo muito importante, Às vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é ministrar a palavra, é louvar. E às vezes o Senhor, ele nos enche do Espírito Santo para trabalhos manuais. Ele chamou os artesãos. Encheu do Espírito Santo. Não foi para subir num altar, não foi para subir num púlpito, não foi para ali falar palavras para o povo. Foi para trabalhar com as mãos, foi para fazer artesanatos, foi para entalhar madeiras, trabalhar com pedras. E muitas das vezes nós limitamos o agir do Espírito Santo, achando que ele só está agindo com quem está em evidência, com quem está lá em cima no púlpito, com quem está com o microfone nas mãos. E muitas das vezes o Senhor está falando: olha, eu já te enchi do Espírito Santo. Você cozinha tão bem, você faz artesanatos tão bem, você tem alguma habilidade em você que você faz muito bem. Entregue essa habilidade para Deus e que você venha ser cheia do Espírito Santo, para que Ele venha trabalhar em você e através de você, conforme as suas habilidades. Nós temos que tirar esse preconceito da nossa mente de achar que só são cheios do Espírito Santo aqueles que profetizam, aqueles que se movem nos dons. Mas o Espírito Santo é muito além disso, Eu como eu já falei aqui para vocês, eu não menosprezo os dons proféticos. Eu amo quem se move nesses dons, com muita certeza, com muita autoridade do que está fazendo. Porém, nós não podemos limitar o Espírito Santo nesse tipo de formato. Nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha e falar: Espírito Santo, você só pode agir assim. Não. Porque Deus, ele chama, olha aqui, o 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento.
O Espírito Santo desceu sobre eles, não foi para eles profetizarem, não foi para eles cantarem, não foi para eles irem para batalhas, não foi. Foi para eles trabalharem. Tem um versículo na Bíblia que eu amo. Tudo o que fizer, faça como se fosse para Deus. Né? Se você é mãe, está amamentando, amamente, cuide do seu bebê como se fosse para Deus. Se você é um pai que tem que acordar cedo para ir trabalhar, levante com disposição. Vai trabalhar como se você estivesse fazendo para Deus. Tudo o que fizer, seja comer, seja beber, seja vestir, seja falar, faça como se fosse para Deus. E coloca as suas habilidades diante do Senhor. Porque às vezes, né, a gente fala assim, eu não posso fazer nada para Deus porque eu não sei fazer nada. Mas você só está olhando para os dons que estão em evidências. E às vezes você cozinha muito bem. E o Senhor está falando, eu preciso de uma cozinheira no meu reino. Eu preciso de um cozinheiro no meu reino. Às vezes você mexe com artesanato, com pinturas. E o Senhor está falando, eu preciso de um artesão no meu reino. Eu preciso de alguém que tenha habilidades com as mãos no meu reino. E você retém as suas habilidades, achando que as habilidades só são aquelas que estão aí em evidência. Né? E muitas das vezes o Senhor, Ele quer agir na nossa vida com as nossas habilidades, as quais não estão tanto em evidência, porque aqui eles iam entalhar madeira, eles iam trabalhar no sol, eles iam trabalhar arduamente, né? Porque hoje nós temos aí ferramentas incríveis que nos dão a facilidade de mexer, né, com algum artesanato, de mexer com alguma coisa. Mas nessa época aqui, eram ferramentas brutas. Então, eles iriam trabalhar de sol a sol, eles iriam lapidar uma madeira, lapidar uma pedra, fazer algo com as mãos. E isso demandava o quê? Esforço físico. Muitas das vezes a gente só quer o reconhecimento e os aplausos, os holofortes que talvez o púlpito, que talvez o microfone nos dê, mas nós não queremos entregar para Deus as nossas habilidades no dia a dia. Senhor, isso aqui não dá holofote, isso aqui não dá like, isso daqui não dá curtida, isso aqui não tá dando nada. E aí o Senhor tá falando, entrega para mim as suas habilidades. Trabalha para mim, faz para o meu reino com essas habilidades que você até pode estar desprezando. É algo precioso para o Senhor. Mayara, eu não sei fazer nada. Gente, impossível. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, nós temos a inteligência, o raciocínio lógico que foi dado por ele e alguma habilidade. Olha para você, dentro de você e perceba o que você faz com muita facilidade. Esse talvez seja o caminho do seu propósito. Tô perdido no meu propósito, não sei qual que é o meu propósito de vida. Olha para suas habilidades. As suas habilidades, elas dizem muito sobre o seu propósito de vida. Eu até comentei hoje mais cedo que eu ouvi uma frase que transformou a minha vida, né? Eu ouvi de uma pessoa, ela falando assim, o seu propósito, o seu chamado, ele tem a ver com aquilo que você faria até de graça. O que você faz muito bem, que não tem dinheiro que pague, que até se for de graça você faz. Isso é o indício do seu propósito e chamado. Às vezes nós ficamos perdidos, sem saber para que nós fomos chamados, para que nós estamos, vivendo. E às vezes nós não temos essa ferramenta, que é olhar para nós mesmos e falar, poxa, eu falo bem, poxa, eu louvo bem, poxa, eu faço trabalhos manuais muito bem, eu sou organizado. Alguma habilidade em você existe. E o Senhor, Ele vai te encher do Espírito Santo para que essas habilidades sejam afloradas e que você tenha capacitação do céu para exercer o seu dom e talento. Tem uma frase de um livro que eu até acho que já comentei aqui em algumas outras lives, mas é uma frase que mexe muito comigo e ela me faz pensar todas as vezes em que eu quero me omitir. E o autor, ele escreveu, não sei se eu vou falar como está no livro, mas o autor, ele falava assim, todas as vezes que tem alguém que se omite no seu dom, existe outra pessoa sobrecarregado e existe alguém que está com falta desse dom, né? Existe alguém que está
precisando desse dom e não é suprido, porque eu estou me anulando no meu dom. Ou seja, alguém está se sobrecarregando porque se eu dividisse o meu dom com essa pessoa, que tem talvez o mesmo dom que eu, ficaria o fardo mais leve para ela. Mas não, eu decidi me omitir. Eu decidi ficar quietinha no meu cantinho e não fazer nada. E quanto que essa pessoa, por causa dessa daqui que está sobrecarregada, não consegue alcançar ela. Por quê? Porque eu estou me omitindo no meu propósito, no meu chamado. Decida hoje olhar para dentro de você e perceber as suas habilidades e perceber os seus dons e os seus talentos e usar ele em prol do reino. Você não é obra do acaso. Você não é alguém que não tem propósito, né? Todos nós temos propósitos. Olhe com mais carinho para você, para sua história, para sua trajetória e encontre em você as habilidades necessárias para cumprir o seu propósito, porque já está em você. Já está aí. É só você despertar. É só você falar: Senhor, eu sei cozinhar muito bem. Senhor, sabe o que eu sei fazer muito bem? Eu sei administrar muito bem. Senhor, eu sei fazer tal coisa muito bem. Como que eu posso exercer isso? Para a honra e glória do teu nome. E o Senhor, ele vai te direcionar. Não tenho dúvidas. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ele não encheu pessoas para profetizar, para guerrear. Ele encheu. O 3 é maravilhoso. 31, Êxodo 31, 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Foi cheio do Espírito Santo, não para ministrar, não para pregar, não para vencer batalhas, mas para exercer as habilidades que eles já faziam. Eles só foram cheios do Espírito Santo. Entende isso? Que maravilhoso é isso, né, gente? Um ótimo dia para vocês. Que essa palavra ela possa vir de encontro às suas necessidades nesse dia de hoje. Esse é o meu pedido. E que você encontre em Deus a força e capacitação para permanecer no seu propósito e chamado. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, a quem vai ver mais tarde, e que você tenha um ótimo dia. Amém? Tchau, tchau.